galerinha, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui para falar com vocês sobre a África, sobre o continente africano, um continente riquíssimo, mas um continente tão sofrido, né? Tão explorado, tá? Riquíssimo mesmo, gente, rico de toda sorte, né? Rico nas pessoas que lá habitam, nas culturas que lá existem, na natureza exuberante, no solo muito rico em diamantes, em ouro, né? O que acabou gerando uma intensa exploração, né? Um continente que contém 54 países e cerca de 1 bilhão de pessoas, né? A África, que tem vários cenários, que tem uma diversidade geográfica muito grande, né? Você pensa em África, você só pensa em savana, né? Mas isso não é uma verdade, gente, né? A África, ela tem diversas paisagens, tem desertos, tem savanas, né? Tem montanhas. Então, você tem várias paisagens diferentes na África. E aí a gente tem que lembrar que no século XV, os europeus, eles começaram, por causa das viagens, né, das grandes navegações, eles começaram a ter contato com vários povos diferentes, né? Com indianos, com africanos, né? De diferentes regiões, até que eu já falei, por exemplo, que os portugueses construíram várias feitorias ao longo da costa africana, ali do périplo africano, aquele contorno africano. E aí, isso gerou uma série de equívocos, esses contatos, porque à medida que o tempo foi passando, eles foram criando ideias cada vez mais preconceituosas para com esses povos, né? Segundo o relato de 1510, que eu separei para vocês perceberem, né? Isso em 1510, comecinho desse contato. O povo aqui, o povo da África, né? Nos ultrapassa em tudo. Isso é um português falando. Fazem melhores contas de memória do que nós. E parece que nos são superiores em inúmeras coisas, exceto com a espada na mão. Aqui eles não conseguem resistir, certo? Então, nesse relato aqui, você tem o quê? Essa expressão, olha, eles são superiores em muitas coisas, tá? Só que eles não têm a mesma perícia bélica que nós temos. E aí, durante muito tempo, falou-se que a África, até por causa da natureza dela, era um lugar que não permitia o progresso, que não permitia, né, o ganho econômico. Durante muito tempo falaram que os povos africanos tinham uma cultura inferior à dos europeus, né? A gente percebe nesse eurocentrismo também na conquista da América, né? Que os nativos, eles eram vistos como culturalmente inferiores, né, aos europeus, que esses povos não tinham escrita. Isso, gente, é uma inverdade, porque se você for estudar a cultura egípcia, né, o Egito, para quem não sabe, tá na África, né, se você for estudar a cultura egípcia, por exemplo, um dos exemplos que eu vou dar, você vai ver que os egípcios, eles desenvolveram várias formas de escrita, né, escrita hieroglífica, hierática, né, então eles tinham escrita, sim, eles tinham formas de registro, sim, né? Então é uma inverdade isso. Então várias concepções errôneas foram propagadas pelos europeus sobre os povos africanos. E aí se tem duas formas de pesquisar a cultura africana, né? Você tem por meio de fontes escritas, né, relatos que foram deixados povos africanos, e você tem as fontes orais também, né? Que também é uma forma de estudar a história. Isso é chamado de história oral, certo? Dentre essas fontes orais se destaca, né, a figura dos griots, que eram pessoas especializadas em passar esses conteúdos de uma geração para outra geração. Então, cada griot, ele aprende, né, ele aprende a recitar essas histórias e ele vai passando isso de geração para geração, né? Então, na outra geração tem outro griot, esse griot vai passar para a próxima geração. Então, gente, é uma forma de registrar a história também, tá? Então, durante muito tempo, a história ela teve uma perspectiva positivista,
que falava o seguinte, ó, a única coisa que vale para estudar história são documentos escritos. E hoje em dia isso já caiu, tá? A gente também faz história com os relatos orais. Eu posso pegar uma pessoa que viveu num determinado período e perguntar, e aí, como é que foi? Né? Como é que foi viver em 1950? Qual que é a sua... O que você me conta sobre a década de 70? Isso é fazer história também. E aí, gente, dentro desse estudo, né, dos povos africanos, eu tenho que falar sobre as civilizações ao sul do Saara, tá? Por quê? Porque essa região, gente, ela vai ter um intercâmbio muito grande com os povos árabes, tá? Tanto que hoje, se você for estudar essa região, você vai ver que a maioria das pessoas que moram lá são islamizadas, tá? Ou seja, por trocas culturais, ou seja, por conquistas, tá? Por batalhas que foram travadas e uma cultura se sobrepôs à outra. Então, o Saara, gente, que é uma região desértica, vocês sabem, né? Tem muitos filmes, muitos documentários que falam sobre essa região. É uma região desértica, solo arenoso, que dificulta a agricultura. É uma região muito quente de dia e muito fria à noite. Então, assim, é difícil viver no Saara, tá? Mas as populações que lá habitam já estão acostumadas e já desenvolveram técnicas para viver lá. Inclusive porque nessas regiões você encontra também os oásis, que são regiões que têm água, tá bom? E aí, por exemplo, eles podem ter uma pecuáriazinha lá, eles podem criar animais por conta desses oásis. E aí, gente, os muçulmanos que viviam e circulavam nas regiões de oásis, né, entre a Arábia e a África, do norte da África, vão criar relações comerciais e culturais com os povos dessa África equatorial, também chamada de África Equatorial, situada ao sul do Saara. E a partir do século XI, a presença desses árabes muçulmanos vai se tornar cada vez mais forte, né, mais presente, e graças a essas relações, né, e essas conquistas que vão ocorrer lá, você vai ter uma população africana islamizada e dessa região vai surgir vários reinos, tá? Várias civilizações com características próprias específicas. Destaca-se o reino de Gana, o reino de Mali, o reino Iorubá, o reino de Daomé e o reino do Congo. Gente, o reino de Gana foi um dos primeiros estados que vai surgir nessa região sul do Saara, tá? Vai conquistar um grande poder político e econômico entre o século IV e o século XII, tá bom? E a maior riqueza desse reino era, sem dúvida, o ouro. Mas não era a única atividade que esse pessoal praticava, tá? Você tinha diversas atividades econômicas. Por exemplo, marcenaria, cestaria, tecelagem, metalurgia. Por meio da metalurgia, eles fabricavam utensílios agrícolas, máscaras e adornos. Ou seja, era uma civilização bastante avançada. Uma prática comercial comum dos ganenses era o quê? Era trocar o ouro por sal. Professora, trocar ouro por sal, como assim? Sim, gente, eles trocavam ouro por sal. Porque o sal naquela região era extremamente raro e muito apreciado, tá? Então trocava-se ouro por sal, sim. Aí entra aquela questão, ai, bobeira, trocar ouro por sal. Gente, o valor para as coisas vai depender da raridade. Se não tem sal no lugar e no outro tem muito, acaba correndo a troca, né? Lá eles tinham muito ouro, mas eles não tinham sal. E eles gostavam muito de sal, então eles precisavam de sal, certo? E aí, gente, você tem que entender que essa sociedade, ela tinha uma hierarquia bastante rígida, né? O rei dessa população era chamado de Gana, que significa senhor da guerra, tá? Então, ele que era o chefe militar, o chefe econômico, o chefe espiritual, né? Porque acreditava-se que ele era o intermediário entre deuses e homens. Você tinha sacerdotes das religiões tradicionais das diferentes etnias, né, que eram politeístas. Você tinha também os nobres e os altos funcionários do governo. A partir do século XI, a influência muçulmana
vai se intensificar nessa região. E aí você vai poder observar a construção de mesquitas e a conversão de muitos ganenses ao islamismo, que é uma religião monoteísta, tá? Então eles vão deixando gradativamente de ser politeístas para serem monoteístas, ou seja, servir apenas um Deus, tá? No século XII, o reino de Gana vai se desestruturar após ser conquistado pelo reino do Mali. Eu vou parar por aqui e na próxima aula eu vou falar sobre os demais reinos, tá? Vou falar sobre o reino de Mali, né? Vou falar sobre os reinos que eu já citei de uma forma mais detalhada, tá bom? Um grande abraço a vocês, continue acompanhando o canal, curta, compartilhe, se inscreva, toque no sininho, etc. Grande abraço.